Boa noite, sejam todos bem-vindos. E estão me ouvindo bem? Bom, eu queria saber de onde vocês estão falando. Eu estou no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, mas não tem problema, você pode estar vindo de qualquer lugar do Rio de Janeiro, seja a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, até da área metropolitana e, quiçá, fora do Rio, porque eu vi que algumas pessoas se inscreveram com DDD de fora do Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos aqui à nossa palestra sobre planejamento patrimonial da família. E eu queria pedir para você ficar aqui comigo até o final, porque eu vou disponibilizar uma coisa que é muito importante para você e que você fique com atenção aqui comigo. Então, se você está assistindo a esta palestra pelo celular, tudo bem, só peço que você coloque-o na posição horizontal, porque fica melhor a imagem. E se você estiver, porventura, assistindo num notebook ou numa TV, né, porque a transmissão é pelo YouTube, então eu vou pedir para você para que você preste atenção devida, você vire o seu celular ao contrário, tire o volume dele, porque aí você vai ter toda a atenção necessária para estar aqui com a gente. E a minha primeira pergunta para vocês vai ser: o que é que nós estamos, por que você está aqui nessa palestra? Vou compartilhar aqui uma tela com você para que a gente possa dar prosseguimento. Você está aqui porque, ao invés de receber herança, o seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber do que eu tenho para te mostrar aqui hoje. É exatamente isso. Então, porque existe uma solução que é lícita para que isso não aconteça, para que o seu filho não seja rebaixado de classe social, mas que você e a grande maioria das famílias brasileiras ainda não conhecem. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Fátima Cristo, eu sou advogada há mais de 40 anos e eu sou especialista em planejamento patrimonial da família. E minha missão nessa palestra aqui é explicar para você como o inventário dilapida o patrimônio de uma família e, principalmente, como fazer para evitar que os seus filhos tenham que passar por isso, por um inventário. Então, eu ainda vou lhe mostrar uma poderosa solução para quem tem negócio que gostaria que continuasse na família. E como deixar um sistema ajustado para proteger os seus bens, até mesmo para os seus netos, para que você tenha perenidade no seu patrimônio. A grande virtude desse sistema é essa, é dar perenidade ao patrimônio. Esse procedimento é exatamente a mesma coisa que os bilionários utilizam para as suas próprias famílias, para proteger o futuro dos seus filhos. E a partir de agora, você terá acesso a essa solução que vem sendo entregue e difundida por um time do qual eu participo. Nós somos mais de 1.000 profissionais que atuam em conjunto em todo o Brasil. E antes de prosseguir, eu vou fazer umas perguntas para saber até se essa palestra é importante para você. Se você está aqui e se precisa ficar aqui, né? Então, para isso, você responda para mim. Você tem filhos ou até netos? Você tem patrimônio? Essas perguntas que eu estou fazendo, você pode responder para si mesmo, se quiser colocar no chat também pode, mas elas são autorreflexivas. Você tem filhos ou tem netos? E você tem patrimônio? E se você trabalhou duro para construir esse patrimônio?
E se você trabalhou mais do que precisava com o objetivo de deixar tudo para os seus filhos, e aí a última pergunta é: você se conforma que o fruto do seu trabalho fique para governos, advogados e despachantes? Então, se você respondeu, agora vamos lá, agora. Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, eu sinto muito, mas esta live não é para você. Você pode até continuar aqui, mas é para a gente definir se é para você, porque eu prezo muito pelo seu tempo. Então, eu fiz as perguntas e se você respondeu, não a todas elas, essa palestra não é para você. Se você... Agora, você que respondeu sim a pelo menos 2 dessas perguntas, então, esta palestra foi feita sim para você. Você precisa de conhecimento que eu vou passar aqui. E agora, se você respondeu sim para todas as perguntas, não é que você precise, nem que seja para você, ela é necessária para você. Você precisa para ontem saber de tudo que eu vou falar aqui. Então, vamos compreender agora o que é que eu quero explicar para você. Por que você tem que evitar? Porque evitar o inventário é uma coisa que você precisa adotar como centro de atenção, da sua atenção, como um ato de amor pelos seus filhos. Um ato de amor porque você não precisa disso para nada. São os seus filhos que vão precisar. São eles que precisam. Eles vão precisar um dia que nenhum de nós é capaz de dizer quando será. Mas você será capaz de evitar que eles passem por um momento de horror. E eu nunca mais quero viver algumas situações que eu já vivi no meu escritório, como a da família que eu vou falar para vocês agora. Vou compartilhar de novo minha tela para que vocês possam... Aliás, não, minha tela está compartilhada. Vou só aqui... Isso. Não consegui. Só um instante. Ótimo. Então, já passamos pelo primeiro slide, agora eu vou passar para o segundo slide. Para contar para vocês um caso que aconteceu lá no nosso escritório. Rafael, filho de Rosana e Júlio, e Rosana e Júlio não estão mais aqui conosco. O Rafael, então, os pais do Rafael deixaram para ele de herança um imóvel. E o Rafael veio procurar o nosso escritório para fazer um inventário. E aí nós apresentamos os números do inventário para o Rafael e ele teve que se deparar com isso mesmo. O imóvel dos pais do Rafael foi adquirido há 20 anos, por R$250 mil. E por causa da hipervalorização que acontece no Rio de Janeiro, nós tivemos vários booms de valorização, as despesas desse inventário do Rafael serão de impostos, já aconteceu, de impostos de 7%, porque a alíquota para esse valor é de 7%, então foi R$80.500. Os honorários que o escritório cobrou foi 7% também, R$80.500. O cartório cobrou R$5 mil para lavrar a escritura. As certidões, que são obrigatórias para você fazer inventário, elas custaram em torno de R$3 mil. O registro de imóvel vem e dá a sua mordidinha também de R$7 mil. E aí a despesa total do Rafael foi de R$176 mil, ou seja, isso correspondeu a 15% do patrimônio dele. Qual foi a solução que o Rafael teve, que ele previu, porque ele não teve o dinheiro, ele não tinha dinheiro para fazer o inventário. Então, ele disse, bom, a única solução é vender o imóvel
Mas aí, quem compra imóvel em inventário já está acostumado a fazer isso, são investidores que vêm e oferecem, tudo bem, eu compro seu imóvel, mas eu quero um deságio de 20% a menos, você está inventariando, etc. E aí, o Rafael, porque ele não tinha o dinheiro, ele aceitou o deságio e ele vendeu o imóvel dele que custou, que está com valor de mercado, estava com R$ 1.150.000, ele vendeu por R$ 920.000. Mas aí, além disso, ele tinha que pagar para o imposto de renda um ganho de capital, porque o imposto de renda taxa. O ganho de capital é aquele valor que. Aquela defasagem entre o valor que você adquiriu lá atrás e o valor que você está vendendo agora. Como ele estava vendendo sobre 920 mil, por 920 mil, então ele teve um ganho de capital de 15% para pagar o imposto de renda. Com isso, vamos retomar as contas aqui do Rafael. Imposto, honorários, cartórios, certidões, registro de imóveis, ganho de capital. Aí a despesa do Rafael subiu para R$ 276.500. O valor da venda do imóvel, que foi R$ 920, o saldo final dele foi de R$ 643.500. Então, o Rafael teve uma perda patrimonial em torno de R$ 506.500, que corresponde a 44% de perda patrimonial. E aí eu volto aqui com vocês. Voltamos aqui. Então, olha só, não precisa ser assim isso. O Rafael teve essa perda, mas porque ele estava desavisado, porque ele não sabia, os pais dele não sabiam que existia um sistema que poderia salvar o Rafael de toda essa despesa, de todas essas mordidas no patrimônio dele. Então, existe um caminho que eu vou lhes mostrar que é lícito, muito lícito, para evitar que isso aconteça. Um caminho que eu sei exatamente como fazer, mas que eu não consigo entregar depois que o herdeiro já está no momento de horror, que é o inventário. E isso me doía muito, porque é óbvio que todo pai que ama seus filhos vai querer que esse caminho seja percorrido, que ele conheça. Se ele conhece, ele vai querer isso para os seus filhos. É um caminho que só estava disponível até algum tempo atrás só para os bilionários, mas porque eles podiam pagar grandes bancas de advocacias, até internacionais, mas nós decidimos, nós do time Holding Brasil, nós decidimos dar um basta nisso, e por isso, nesse momento, todo o nosso time está fazendo palestras simultâneas, realizando essa mesma palestra, que é para essa mensagem chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. E isso é importante para nós, porque quanto mais pessoas souberem que existe esse sistema, melhor será para a família brasileira. A família brasileira vai acordar para um tema que ela desconhece até então. Então, seja a partir de hoje que você está conhecendo aqui esse sistema, o seu filho ele não vai mais passar por isso. Ele não vai ser, se ele não passar por isso, se ele tiver que passar por isso, que não seja por um desastre, que seja por uma decisão sua, né? E seja uma decisão de mudança, sem inércia. Mas, a partir de hoje, você vai poder entregar aos seus filhos uma solução. E que solução é essa? Vou voltar a compartilhar aqui com vocês.
Aqui está. Então, paramos nesse slide dos 44% do Rafael. E agora vamos continuar nossa apresentação. Qual é a regra? A regra é que quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer inventário. Isso é a regra fundamental da nossa vida. Quem tem filhos, tem bens. Morre, os filhos precisam fazer inventário. Mas nós temos como evitar isso, né? Como? A boa notícia tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra e tem como evitar o inventário. E como é que se faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida, que não tem quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Vou explicar melhor essa frase para você. Quem não tem vida eterna, nós, pessoas humanas, não temos vida eterna. Então, nós não temos que ter bem no nosso nome, no nosso CPF. Nós temos que colocar isso à disposição de um sistema. Aí, como é que a gente faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Uma empresa que a gente apelidou de cofre, porque ela é um cofre, ela é uma empresa estática, ela não faz nada, ela só faz guardar o seu patrimônio. Então, o que acontece? Aqui, você tem um patrimônio e coloca esse patrimônio dentro desse cofre. Como? Na forma de capital social. Você transforma o seu bem patrimonial em cotas de capital social de uma pessoa jurídica. E é assim que acontece. Vamos lá, continuando. Esse cofre, ele vai guardar, então, o seu patrimônio. E você vai doar essas cotas de capital social para os seus filhos. Mas preste atenção, você cria essa linha amarela, é uma barreira que você cria entre você e os seus filhos. Por quê? Porque você doa cotas de capital social e não o imóvel. Você transforma o imóvel em cotas de capital social, doa para os seus filhos e cria essa barreira. Por quê? Porque você continua sendo o senhor absoluto da gestão do seu patrimônio. Você tem administração permanente dele. Esse usufruto, essa doação, você vai doar com usufruto vitalício, mas é um usufruto diferente, é um usufruto que eles terão apenas cota de capital. E eu costumo dizer sempre assim, o pai doa para os filhos as cotas de capital social. No popular, vamos dizer, o pai doa, mas quem continua sendo dono de tudo é ele, né? Então, vamos passar adiante. Esse cofre que traz essa família, ele vai guardar esse capital até um momento decisivo. E que nós nunca sabemos quando vai acontecer. Então, vamos prosseguir aqui. De imediato, esse sistema ele traz uma grande proteção patrimonial para você, porque ele cria um bloqueio entre a pessoa física e os bens que ela possui. E como isso é importante para as famílias que têm atividade econômica, empresarial, que eu quero dizer. Quando uma pessoa tem uma empresa, ela assume riscos de uma ação trabalhista, de uma execução fiscal, acontece 1000 reveses numa empresa. Na pandemia, nós vemos que teve uma quebradeira total aí de empresa. Como você mantém o poder dos bens com os pais, isso se chama gestão permanente. Então, você continua gestor dele. Nada vai afetar o seu patrimônio. E esse não vai afetar, inclusive, ele vai independer de terceiros. E eu estou falando de genros e noras. Olha só, existe uma cláusula que a gente coloca neste sistema, que se chama cláusula de incomunicabilidade, e que seus genros e noras só vão participar disso se você quiser. Porque existem muitos conflitos que são criados nas famílias, não pelos filhos, não pelos irmãos, mas
pelas esposas e pelos maridos, por incrível que pareça, é assim. E eles sempre gritando em nome dos filhos, porque eu quero proteger o que é dos meus filhos, não é. Eles querem, é a cobiça, é a ganância. Então, eles usam o nome dos filhos para criar conflito entre irmãos. E isso, nesse sistema, não vai acontecer se você colocar uma cláusula de incomunicabilidade contra esses genros e noras, que provocam esses conflitos. E esse sistema, ele nos dá uma economia tributária absurda. Então, compare. Vamos comparar. Lembra do inventário do Rafael? 80.500 de imposto, 80.000 de honorários, cartórios, certidões, registro de imóveis, e ele teve um total de gastos de 276.500. Aí vamos falar do nosso sistema. Ele vai pagar imposto? Vai, mais de 10 mil. Olha só a discrepância. Por quê? Porque ele vai pagar sobre o valor de aquisição lá atrás. Honorários de advogado, muito menores, porque agora nós vamos trabalhar por hora e não sobre valor, sobre percentual, sobre patrimônio. Certidões, zero, não vai precisar de certidões. Não vai precisar de cartório. Registro de imóveis? Tem sim. O cartório de registro de imóveis ele tem que tornar pública essa transação que você está fazendo. O ganho de capital também é zero, porque não está sendo vendido nada. E o total de gastos aqui vai ser de R$38 mil. Olha só que discrepância, meu Deus. Foi muito grande já aqui. E aí, essa diferença financeira de R$238.500 que você fez é uma economia de 86% em relação ao inventário. A principal diferença que a gente vê aqui é que a perda patrimonial é zero. E o sistema cabe no seu bolso, eu garanto isso. O sistema cabe sim no seu bolso. Pode ficar tranquilo. Bom, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Pois é. Para satisfazer a curiosidade de todos, eu já dei o spoiler, né? Esse sistema tem nome e ele se chama holding familiar. Holding familiar é o nosso sistema, que eu estou agora apresentando para vocês. E veja, um sistema que se chama holding familiar, é importante que vocês saibam que holding familiar não é uma empresa. Ela é um sistema. Vivo dando spoiler, mas não tem problema. Ela é um sistema que pode ter uma, duas, três, muitas células, tantas pessoas jurídicas quantas forem necessárias para organizar o seu patrimônio. Por quê? Porque você pode ter imóveis alugados, você pode ter empresas constituídas e você tem o seu patrimônio particular. Então, você tem que manter esse seu patrimônio particular a salvo do que pode dar risco para ele. Então, se você tiver que formar mais de uma, duas, três empresas, não tem problema. São pessoas jurídicas. Aquele cofre fica estático, lá com o seu patrimônio. Na grande maioria dos casos, pode ter só uma célula. Mas célula é o apelido que a gente dá para uma pessoa jurídica. Mas é importante você entender que não é uma montagem de uma pessoa jurídica que resolve o problema do seu filho. É a montagem do sistema. E você pode se perguntar, será que isso funciona mesmo? Será que isso é lícito? Quem sabe será que tem um sistema desses? A resposta é simples. Quais são as famílias que mais teriam a perder com o penoso sistema do inventário? Os bilionários. E, como vocês viram, que eu já dei um spoiler aqui, Norberto Odebrecht era um bilionário. Ele, quando ele foi embora, ele deixou um patrimônio de 14 bilhões. Se os herdeiros dele tivessem feito inventário, eles teriam gasto de imposto, só de imposto, viu, gente? 1.120.000.000 de reais. Aí vem Antônio Hermílio de Moraes, todo mundo conhece esse pessoal, 15 bilhões e 500 milhões de reais. Se você tivesse o inventário, se os herdeiros tivessem feito inventário, o imposto seria de 1 bilhão
240 milhões. Agora vocês vão ver só, Roberto Marinho, do Grupo Globo, deixou um patrimônio de 30 bilhões. E os herdeiros dele, se tivessem feito inventário, o imposto seria de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Só o imposto, fora cartório, advogado e tudo mais. Tá? E muitos outros milionários, bilionários aqui, como vocês podem ver, Roberto Civita, Moisés do Safra, Samuel Klein da Casa Bahia, Edmundo Safra, José Alencar, e Dirce Navarro de Camargo. A Dirce tem até uma história curiosa, porque a filha dela comprou um apartamento de 30 milhões de dólares lá no Central Park, depois da Camargo Corrêa sofrer todo aquele revés que ela sofreu com a história de mensalões, de Lava Jato, que isso não vale a pena agora recordar. Então, ai, meu Deus, eu dei 2 spoilers. Tá, então... bom, eu agora começo a ter uma... Deixa eu descompartilhar aqui um pouco. Bom, eu agora tenho a certeza de que agora eu tenho uma sensação maravilhosa de dever cumprido, porque agora eu consigo dividir pessoas em 3 grupos distintos. Os ignorantes, que não estou chamando ninguém de ignorante porque seja burro, mas sim porque eles são pessoas que não conhecem, não estão aqui com vocês, não têm conhecimento do que eu estou falando. Então, por isso, eles são ignorantes no assunto. Eu sou ignorante em engenharia, eles são ignorantes em rol familiar. Bom, então, como as pessoas desse primeiro grupo vão resolver o problema, são desavisados, então eles vão resolver esse problema fazendo um testamento que não vai evitar que seus filhos tenham inventário, que fazer inventário. Uma doação de bens em vida, que o pai, quando faz uma doação de bens em vida, ele se despoja do seu bem imóvel, e se ele precisar, se ele tiver um revés e precisar de se valer desse imóvel para pagar uma dívida, para uma doença grave, ele não vai ter, porque ele já doou para o filho. E aí o filho casou e a nora vai dizer, não dou, não assino. E é assim mesmo que acontece. É assim mesmo. E tem também o seguro de vida, que o seguro de vida, eu tenho um amigo que disse, Fátima, eu já fiz o seguro de vida, meu filho vai ter dinheiro para pagar o inventário. Que burrice, porque esse seguro de vida, o filho dele podia usar para ir passear, para comprar uma casa melhor, mas vai ter que dar para o Estado para pagar despesas de inventário. Então, esses são os ignorantes. Aí, agora, o segundo grupo que eu quero apresentar para vocês é um grupo de procrastinadores. Normalmente, são as pessoas que têm problemas com seus filhos. Eles não têm bom relacionamento com os filhos. Eles se distanciam e até não amam mais os filhos. E eu já vi gente dizendo, eles que se virem. Não pode ser assim, mas existe, isso existe, minha gente. Então, os procrastinadores são aquelas pessoas que já ouviram falar do sistema rol familiar, sabem o que tem que fazer, mas tem sempre uma desculpa para deixar para depois. Então, esses aí, o que eles vão enfrentar? Aí chegou a nossa hora de compartilhar de novo, e eu vou aqui. Depois desse, vem. O que fazer? O que essas pessoas do segundo grupo, que são os procrastinadores, vão enfrentar? Eles vão correr o risco ou a certeza de que o imposto sobre herança vai aumentar. Isso aí vai acontecer com eles. Por quê? Lá no Senado, a alíquota do imposto de transmissão ela é resolvida pelo Senado. E atualmente ela está numa resolução 9 de 92, que é de 8%. Mas o Senado tem autorização da Constituição Federal para fazer com que, para fixar as alíquotas, né, máximas. E aí o que é que acontece? Tem já uma proposta no Conselho Fazendário que muda de 8% para 20% a alíquota do imposto de transmissão. E tem também um projeto de resolução no Senado. E quem é que o senador representa? Ele representa o Estado. E qualquer resolução é aprovada por maioria simples, ou seja, são 81 senadores, de 41 presentes, 21 votando a favor, está decidido aumento de alíquota do imposto.
E eles têm argumentos fáceis. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Isso é verdade. O imposto sobre herança pelo mundo é na França 60, no Japão 55, na Alemanha 50, na Suíça 50, na Inglaterra 40, nos Estados Unidos 40, no Chile 25. No Brasil é 8%, minha gente. É pouco em relação a esses países, mas esses países entregam para o cidadão, para o contribuinte, muita coisa. Também não quero falar isso aqui porque não é este o assunto. Então, vamos passar adiante. Eles têm um outro argumento, que o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Ora, não é verdade isso, como eu mostrei para vocês, os bilionários não sofrem porque os filhos deles sabem, eles constituíram holding e os filhos deles não fizeram inventário. Não fizeram mesmo. Então, e não é só isso, porque a proposta, ainda tem uma proposta do Cid Gomes, que é um senador, de uma PEC 96, desde 2005, lá esperando para ser votada. E quando é que isso tem que acontecer? Não sabemos. Não sabemos porque nós não sabemos quando isso vai acontecer realmente. Só sei dizer uma coisa para vocês. A reforma tributária foi votada. E vocês acham que o imposto de transmissão vai ficar no mesmo valor que está com a alíquota de 8%? Eu não acredito nisso. Nós não sabemos para quanto vai. Mas que não vai ser fácil, não vai. Não vai ser fácil. E o Rio de Janeiro tem uma tradição ainda, gente. O Rio de Janeiro usa a alíquota mais alta, porque a alíquota mais alta que eu falei, lembra que eu botei no slide de 8%? Pois é, o Rio de Janeiro tradicionalmente usa os 8%. Então, se aumentar para 20%, vocês acham que o Rio de Janeiro não vai usar 20% de alíquota? Vai sim, com certeza vai. E eu mostrei para vocês os dois grupos, então eu quero que você reflita agora de que grupo você pertence, porque tudo que eu falei serviu para alertar o primeiro e o segundo grupo, que é dos procrastinadores e dos ignorantes. Mas agora eu vou falar com o terceiro grupo, que para nós é o grupo mais importante, é o grupo dos resolvedores. Quando se trata de nossos filhos, a única coisa que importa é não deixar o problema para eles. Não faz o menor sentido você trabalhar a vida toda, muito mais do que você precisa para o seu sustento, para deixar tudo que você construiu para os seus filhos e, na prática, você vai deixar grande pedaço para Estado, cartórios e advogados. E isso é perfeito para você que tem pelo menos um bem imóvel. Não precisa ser bilionário, não. Você basta ter um bem imóvel, que tem filhos e que gostaria que esses bens um dia fossem entregues nas mãos deles. Isso é um ato de amor. Você não precisa disso para nada. Quem precisa são seus filhos. E já que você é um resolvedor, você pode agora dizer: Fátima, eu já sei, e eu sei que o seu serviço é para mim, e como é que eu faço? Olha, esse serviço ele é feito em 3 etapas. O primeiro passo para esse serviço é uma sessão de viabilidade. Na sessão de viabilidade é feito um raio-x da sua realidade patrimonial e familiar, e eu vou diagnosticar se esse sistema é o mais adequado para a sua família. Depois desse diagnóstico, se fizer sentido para você, aí sim você vai solicitar um outro serviço, que é o do croquis estrutural, que é onde nós vamos esboçar o sistema, mostrando detalhes e valores para você. Esses 2 serviços são o início do sistema holding familiar. Tem pessoas que procuram o meu escritório fora daqui, e lá no escritório, esses clientes pagam R$ 1.600 por uma sessão de viabilidade. Mas hoje, somente para quem está aqui nessa palestra, eu garanto que você vai ficar super contente se você clicar no link, o link que está na descrição desta palestra, no vídeo, porque lá tem um incentivo para os resolvedores. O que é que eu estou oferecendo para você é o que eu, com certeza, ofereço para a minha própria família. Nessa palestra, meu intuito é educativo. Agora,
Até agora, eu levei só educação para a família brasileira. E, a partir de agora, eu tenho minhas limitações éticas, até impostas pela OAB, de não vender aqui. Por isso, tem um espaço com uma condição especial para você, resolvedor, que está no meu site. Lá eu vou te direcionando para o meu escritório online através de um link onde tem uma aplicação para você preencher e dizer: eu quero a minha sessão de viabilidade. Então, toque no link que está aqui embaixo e preencha a aplicação que está lá dizendo: eu quero a minha sessão de viabilidade, e você vai encontrar o incentivo lá do resolvedor. Quando você preencher a aplicação que está lá no link, uma pessoa do nosso escritório vai entrar em contato com você para agendar a sua sessão de viabilidade. Tá? E por que nós damos tanto incentivo assim para os resolvedores? Porque eles, sim, são os super-heróis da nossa história. Por isso que eles merecem todo o nosso apoio. É a melhor forma de darmos o nosso apoio para esse grupo dos resolvedores, é dando para eles um incentivo maravilhoso. Então, confira. Quando você clicar lá no link que está abaixo, você vai se surpreender com o incentivo que o nosso escritório está dando para os resolvedores. Então, se ter uma holding familiar para proteger o futuro dos seus filhos é algo importante para você, fique à vontade e, no que puder, eu vou lhe ajudar. E lembra do caso do Rafael? Eu não quero mais assistir um negócio desse. Eu não quero mais voltar a ver uma situação como a do Rafael, ver os seus filhos passando por um momento de horror. Isso vai me doendo, porque eu sei que existe um sistema que pode salvar os seus filhos, tirá-los das garras de um inventário. E para que eles evitem esse momento de horror, só com um ato de amor seu. Né? Então, não entre no grupo dos procrastinadores. Resolva, garanta a sua sessão de viabilidade, tocando aqui no link, pois o incentivo dos resolvedores só vai durar até dia 5, às 23 horas e 55 minutos. Garanta agora, enquanto é tempo, e não só enquanto esse incentivo está aberto, mas também porque o incentivo é para você, que esteve aqui comigo nessa palestra até agora. E você vai ver o real perigo, você viu já o real perigo do inventário. Essa decisão de proteger o futuro dos seus filhos não é algo para ser procrastinado de jeito nenhum. Agora, se esse não for o seu momento, está tudo bem, fique tranquilo, continuamos amigos, mas eu estou fazendo uma oferta aqui para quem quer decidir hoje. Então, garanta a sua sessão de viabilidade, tocando aqui no link. E lembre que o incentivo dos resolvedores só vai durar até terça-feira, dia 5, às 23 horas e 55 minutos. Agora, eu termino desejando a todos todo o sucesso do mundo. E olha só, a Mariana Castilhos está pedindo para dar um oi, para ela poder repassar para a doutora Fátima o nome de cada um de vocês. Tá? Eu vou compartilhar com vocês agora, nesse finalzinho, um QR Code. Deixa eu ver se ele está aqui. Deve estar, o QR Code. Esse QR Code, para quem teve dificuldade no link, esse QR Code ele vai direcionar você também para o que é necessário, tá? Então, eu termino desejando a todos. Mariana, você, Marcos Vinícius. Oi, Marcos, chegou agora, né? Tudo bem. Marcos, eu vou falar com você depois, porque você chegou atrasadinho. Mas está aqui, pronto, está aqui. É um resolvedor. Gente, um grande abraço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu espero vê-los muito breve na nossa sessão de viabilidade. Até lá, então.